Olá, meu nome é Camila Emiliano, estamos aqui no Papo Resgate e, como prometido na primeira edição pela Natália Santos, nós vamos entrevistar hoje a Eliane Cristina. Tudo bem, Eliane? Tudo bem, Camila, como você está? Tudo bem. A Eliane faz parte do teatro, do Ministério de Teatro, e hoje ela tem muitas coisas para contar para a gente, de várias experiências que ela tem no decorrer desse tempo, não é verdade, Eliane? Com certeza. Então fala pra gente como que é essa experiência que você tem no palco, ao interagir com o público, interpretar vários papéis de talvez pessoas que você nunca vivenciou. Então, Camila, na realidade, quando eu entrei no teatro, o que eu decidi foi ficar nos bastidores, fazendo maquiagem, ajudando as pessoas. Mas depois eu fui me interessando mais e mais, por essa caminhada aí fui apresentando. Eu comecei, mesmo na primeira apresentação que eu fiz, eu estava sendo um peixinho, debaixo de um lençol, fazia o mar, foi muito legal. Aí com isso eu fui crescendo, fui atentando, aí entrei na equipe de teatro verdadeiramente, aí fomos fazendo ensaios, Quanto mais a gente ensaiava, a expressão corporal e facial. Então a gente está indo nessa caminhada, está sendo muito bom. E qual foi o papel que mais te marcou dentro do teatro? Então, o papel mais que me marcou foi o meu testemunho, A maneira que eu me expressei perante as pessoas, contando da minha vida mesmo, que foi um início assim marcante para mim e foi o que eu me emocionei mais. Foi muito interessante, muito bom. Na sua infância, Eliane, foi uma infância mais pacífica ou você teve grandes marcas assim na sua infância que você ainda lembra e acarreta assim para você? Sim. A minha infância foi diferenciada porque meus pais eram deficientes visuais. Então, para mim, até eu entender que eles eram deficientes visuais foi muito difícil. O que aconteceu? Quando eu era pequena, eu saía, brincava com todo mundo, como uma criança normal, até então eu não entendia. Aí quando eu comecei a entender que minha mãe era deficiente visual, foi quando eu começava, ela me trocava, só que aí ela me colocava. Uma vez, isso que me marcou mais na minha vida foi que ela me colocou uma ponguinha vermelha e o outro pé azul. Aí eu fui brincar na casa dos meus amiguinhos, aí eles ficavam falando, mãe, por que ela tá assim? Aí a mãe deles explicou e foi quando eu entendi melhor, aí como minha mãe era uma deficiente visual. Isso me marcou, isso foi me machucando, porque eu não conseguia entender e aceitar, E depois, na outra época, assim, eu fui crescendo, o que me marcou, aí minha mãe me colocou num colégio interno para me defender da vizinhança, porque a vizinhança era muito grande, estava tendo muitas coisas erradas na rua. Aí ela ficou com meus dois irmãos e ela colocou no colégio interno. E isso me deixou mais magoada, chateada, já estava com meus 7 anos, estava iniciando aí a primeira série. Aí o que aconteceu? Eu fui indo mais revoltada, não aceitava e ficava a semana inteira nesse colégio interno e passava, sexta-noite ela me pegava e ficava até domingo com ela e voltava para o colégio novamente. Isso eu fiquei até a 4ª série. Quando eu tinha 9 anos, o meu pai veio a falecer, ele foi assassinado, aí ela me tirou desse colégio e a gente foi morar junto. O assassinato do meu pai também foi uma coisa muito triste, que me marcou demais, assim, que ele tinha só 32 anos, levou um tiro no coração e atravessou as costas. Então isso marcou demais. Minha mãe, como sempre, uma guerreira, foi criando eu e meus irmãos aí até hoje, assim, tudo de bom acontece, que ela é uma pessoa maravilhosa. Eu amo demais. Então, você relatou algo bem interessante, Eliane? Que quando você estava na casa dos seus amiguinhos e que ocorreu essa circunstância de você estar com um pé de uma cor e o outro de outra cor, o sapato diferente, um do outro. Sim. E na hora que a mãe desse seu amiguinho explicou pro filho dela, aí que você entendeu também que a sua mãe teria deficiência visual. Então isso, para a gente ficar claro que a sua mãe cuidava tão bem, tentava fechar todas as brechas e cumpria o papel dela de mãe, que isso não ficava claro para você, Então ela tinha um cuidado extremo, Com certeza, o cuidado dela era o máximo, assim, ela me cuidava muito bem de mim e dos meus irmãos. A única falha que teve foi essa que, aí com a minha vizinha explicando pro filho dela, eu entendi que algo faltava e era a visão da minha mãe.
E esse cuidado de mãe, você acabou levando para os seus filhos, porque aí, depois, na adolescência, com certeza, você namorou, né? Casou, como que foi na adolescência? Sim, aí eu fiquei rebelde um pouco, como eu falei, meu pai foi assassinado, então isso também ficou muito difícil. Aí o que aconteceu? Eu fui crescendo rebelde, queria ir para baile, fazer minhas bagunças, tudo. Aí o que aconteceu? Ela foi marcando. Aí com 18 anos eu decidi casar, encontrei o pai dos meus filhos, né? Casamos com 18 anos. Com 20 anos eu tive a minha primeira filha, que é a Bianca, né? E depois de 5 anos eu tive o Michael. E essa figura de mãe para você foi bem representativa, né? O seu casamento, como que foi? Olha, meu casamento, como eu casei às vezes fuga por alguma coisa, eu e ele tinha incompatibilidade de gênero. Então não deu certo porque eu era turrona, eu comecei a ser uma pessoa que, como eu não tive o pai, né? Então minha mãe era meu pai e minha mãe ao mesmo tempo. Então eu captei aquilo como mulher, ela passou tudo, a segurança, tudo. Então eu achava que na realidade eu não precisava do marido e na realidade você precisa. Porque eu não queria ser na realidade uma Amélia, eu não aceitava ser Amélia. Submissão. Então eu não aceitava de forma alguma, então isso foi complicando a situação. Aí chegou no momento que nós decidimos, sentamos e conversamos que não estava sendo bom para nós e nós decidimos nos separar por causa das crianças. Porém, somos muitos amigos até hoje. Que bom, né? E depois você teve aí essa função, como a sua mãe, de cuidar dos filhos sozinha. Como que foi isso para você? Uma nova experiência? Uma nova experiência, porém sempre contando com a minha mãe. A minha mãe me colocou na casa dela, me ajudando a criar meus filhos, me incentivando a trabalhar fora, porém sempre dando atenção de mãe, sempre me orientando a ser uma boa mãe, não deixar faltar nada para meus filhos. Isso é uma mãe de excelência. Com certeza. Eliane, fala uma coisa pra gente, uma dúvida. Como que terminou esse relacionamento? O que levou, como eu falei para você, foi que nós chegamos à conclusão que não dava certo. Porém, o que aconteceu nesse meio tempo é a falta de submissão minha. Ele também, por outro lado, ele tinha a vida dele lá que eu não gostava muito, não dava a entender. E o que aconteceu foi isso. Sentamos e decidimos separar. Dia a dia foi... Só que aí foi ficando difícil para mim a situação, porque aí eu comecei a entender que eu tinha falta dele. Fui atrás dele bastante vezes. Porém, aí ficava junto, separava. Aí, isso foi passando os anos, eu não aceitava. Até que uma vez ele me apresentou a namorada dele, que hoje mora com ele. E aí foi que a gente foi passando o tempo, aí eu fui indo para a igreja, né? Foi o tempo que eu conheci, procurei estar indo nas igrejas, estar conhecendo um pouco de Deus, por causa que isso me faltava muito, né? Deus na minha vida. Então foi onde que eu fui crescendo, caminhando aí, até que a minha fase mais difícil dessa separação foi quando a minha filha decidiu ir morar com o pai. Quando a sua filha foi morar com o pai dela, quantos anos ela tinha mais ou menos? E o relacionamento de vocês eram ou não eram um relacionamento agradável entre vocês duas? Isso acarretou a decisão dela de sair de casa? Na realidade foi assim, eu arrumei o namorado e ela não aceitou. Né? Então aí com 14 anos ela decidiu morar com o pai. Isso me deixou muito triste, eu comecei a ficar muito doente, tive crise de labirintite, de cair na rua, de tontura. Então foi passando aí, e nessa decisão toda, como sentou e decidiu que ela ia, aí ele também decidiu levar o meu filho, o Michael. Então para mim ficou mais difícil ainda, aí que eu pirei mesmo, fiquei assim, desorientada, não sabia o que fazer. Quando ela fez 15 anos, eu fui na festa da casa dela, isso me marcou muito, né? Eu fui na festa dentro da casa dela, a primeira vez que eu entrei lá, e ela estava com muita raiva de mim, assim, chateada comigo por algumas coisas, porque eu acabei optando, né, para ficar com meu namorado, e ela com o pai dela, então nós brigamos mesmo, não se falava muito. Então, foi aquele dia que eu fui, mas eu me senti muito mal, mas mesmo assim, força e coragem, né? Porque eu tinha que estar ali. Eu era a mãe, eu sou a mãe, né?
Então, para mim foi muito difícil, isso me marcou muito. Então, aí isso foi me marcando as nossas vidas e foi na caminhada eu fui conquistando. Aí eu ligava mais para ela, conversava mais com ela, pedia para ela vir nos finais de semana ficar comigo em casa. Aí a gente foi criando aí, quebrando algumas barreiras. E aí foi atraindo uma outra e o relacionamento foi instituído, então? Não foi bem assim. Meu relacionamento foi sendo reconstruído com ela foi quando ela me fez uma proposta no Dia das Mães, né? Pra mim estar indo na igreja conhecer onde ela congregava. Aí eu fui até essa igreja no Dia das Mães, porque ela ficou, se você não for, a minha madrasta vai. Aí eu, por ciúmes, aí eu fui pra igreja, entendeu? Para estar conquistando ela, para ficar ali do lado dela. Não com vontade de conhecer a Deus, e sim para fazer birra. Entendi. E nessa visita na igreja, quem acabou te conquistando foi Cristo? Com certeza, o Senhor Jesus, daquele dia em diante eu não saio mais da presença do Senhor. E aí, dá início a uma outra fase da sua vida, marcando a sua história, que foi a sua conversão. A partir daí, então, que você conheceu a Cristo, como que foi? Qual a evolução na sua vida? Eu fui indo, aí eu fui para o encontro com Deus lá, ainda queria ser bem soberba, porque eu queria disputar lá, que eu estava face a face com Deus, ainda eu fui bater de frente com ele, que ele falava que eu tinha que fazer uma coisa, né? Que eu tinha que pedir perdão, conversar com as pessoas que eu magoei, que me magoaram, e que eu tinha que pedir, eu falava para ele, não, eu não vou fazer isso. Ele falou, você vai. Eu falei, não vou, você vai. Eu, ai meu Deus, como, de que jeito que eu vou chegar na pessoa, sendo que a pessoa que saiu foi embora com meu marido? Ele falou, você vai. Aí passou, quando acabou o encontro com Deus, chegou uma semana, assim, aí eu escrevi uma carta, eu fui me preparando e fui lá. A partir desse momento quebrou as barreiras na minha vida, porque eu aprendi a perdoar as pessoas. Então tudo foi evoluindo na minha vida. Pedi perdão para ela, pedi perdão para o meu ex-marido, que hoje ele é meu ex-marido, né? Pedi, aí a gente conseguiu se divorciar, porque tudo isso veio a um prazo de... A Bianca estava... A Bianca, sua filha? Sim, a Bianca é minha filha. Então, aí ela estava com 5 anos, aí eu já estava com o Michael, já tinha 8 meses, que também é o meu filho, que hoje ele tem 17 anos, né? Ela está com 22, casada. Então, foi o que aconteceu. Foi indo, aí foi conquistando o nosso relacionamento, né? Deus foi preparando, quebrando as barreiras aí de portas. O que aconteceu foi que Deus pediu duas coisas para mim. Foi que eu tinha que me consertar pedindo perdão. E a outra coisa era que eu tinha que ver o meu relacionamento, que eu estava errado, porque ainda eu estava casada. Então, aconteceu o quê? Eu me divorciei legalmente dele e... Do seu ex-marido? Do meu ex-marido e do meu namorado eu coloquei um final, porque não estava aí na frente, porque muitas coisas nós dois não estávamos concordando, porque eu aceitei Jesus e ele queria ficar aí da maneira que a gente estava e não podia ser feito isso.